Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez estou aqui, irmãos, durante este dia, fazendo oração de caminho a Nova Jerusalém, a oração das 6. Para todos vocês, irmãos, essa oração é uma benção. Oração, irmão, eu não vou desistir nunca, porque foi na oração que Deus me ensinou muitas coisas. Foi na oração que eu aprendi a amar. Foi na oração que eu aprendi a respeitar e amar o próximo. Foi na oração, irmãos, que eu aprendi que eu não sou nada sem Deus. Fecha essa porta, filho. Que eu não sou nada sem Deus. E é na oração, aleluia, e na obediência, aleluia, que nós vamos alcançar, aleluia, a nossa salvação. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. E é na oração, irmão, que o servo de Deus e a serva de Deus consegue obter os grandes livramentos, os milagres de Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, todos vocês. Eu fiz uma live hoje, meu dia, que foi a entrega do jejum da campanha A Quebra da Maldição. Eu fiz essa live. Tá aí para todos os irmãos verem. Peço que vocês se inscrevam no canal. A visualizar esse vídeo, vão até o fim. Esse de oração é uma bênção, irmão. Dobre seu joelho. Peça força ao Senhor para orar. Porque se vocês não orar, vocês vão vencer as tentações que ainda há de vir sobre a face da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muitas pessoas estão pensando que se vir a Deus é de qualquer maneira. Não é, não. A coisa é séria. Tá bom? Levar o nome de crente é muito fácil, mas ser servo é diferente. Tá bom? Vamos orar. Grande Deus, cuja tua presença, meu Pai, está inclinado, meu Deus, os teus olhos aos quatro cantos da terra, os fiéis e os infiéis, meu Deus, tu contemplas agora, meu Pai, ó meu Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vai entrando, meu Pai, adentrando em cada lugar, em cada lares, em cada família agora, ó Senhor, Senhor, tendo, meu Pai, misericórdia, piedade e compaixão, meu Deus, de todas as almas, dos inocentes, meu Pai, vai, Senhor, atendendo agora a minha humilde oração, meu Pai, honrando a minha pequenita fé, meu Deus, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, tu és Senhor do Senhor, meu Pai, advogado dos advogados, juiz do juiz, meu Deus. Ó Senhor, faz os reajustos que precisa ser feito para o teu povo, meu Deus, se despertar. Para o teu povo, Senhor, aleluia. A igreja do Senhor receber, meu Pai, o avivamento, o despertamento, a alegria, Senhor, de te servir. Oh, meu Deus, é muito difícil, oh Deus, o homem, meu Pai, aleluia, glória a Deus, sem buscar o Senhor, receber de ti, Senhor, os milagres, os prodígios e as maravilhas. Orimikra malavasuribiklo maná. Redimi que andelei manassirimikaia. Oh, meu Deus, que lindo, Jesus. Meu Deus, quando estou orando, eu sinto uma alegria tão grande, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor está respondendo, que o Senhor está atendendo a nossa súplica, o nosso clamor, meu Pai, unindo as nossas fé, meu Deus, a nossa oração chega ao teu trono como incenso agradável e perfumado a tuas narinas. Ó Jesus querido, ó Jesus amado, bota por terra, meu Deus, queima todo mal, toda afronta do diabo, saia Satanás, em nome de Jesus Cristo, saia do lado deste homem, do lado desta mulher, saia do corpo desta jovem, deste jovem, vai libertando vidas agora, meu Deus, trabalhando, meu Pai, entre povo, línguas e nações, por diletas vós, meu Deus,
Eu abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os irmãos que estão, meu Deus, no contato do meu WhatsApp, nas igrejas online, que é os grupos que se formam igrejas online. Meu Deus, os irmãos que estão também inscritos neste canal, meu Pai, que contribui, meu Pai, para a obra do Senhor, a obra da porta estreita, a obra do ensinamento, a obra da oração, do jejum, da consagração, meu Deus, oh meu Pai, oh Jesus, é mais um fim de semana, meu Pai, esta noite é a noite, meu Pai, que os macumbeiros se reúnem, os bruxos, feiticeiros, usados pelo inimigo, meu Pai, para fazer o mal contra as vidas, meu Deus, que todo mal que já está articulado e programado por eles, seja desfeito agora, já quebrado as forças, muito já vai caindo por terra em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, meu Deus, oh meu Pai, oh Cristo, Criador dos céus e da terra, estou aqui, Senhor, somente para te adorar em oração e pedir pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, meu Pai, pelo sofrimento dessas pessoas que estão passando por luta, muitas pessoas, meu Pai, que estão divididas no vale da indecisão, meu Pai, muitos já perderam o foco, as mentes turbadas, sujas, adebolizado, aterrorizado, com medo, meu Pai, de tudo, meu Deus. Mas quem te serve, Senhor, quem conhece a verdade é liberto. Por isso que o Senhor diz, meu Pai, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, meu Deus. Ó Senhor, vai queimando agora, ele a Satanás, vai caindo por terra da vida dessas pessoas que estão matinando mal, planejando mal, pessoas que estão tentando agora, meu Pai, matinando, tirar a vida do próximo, caia por terra, demônio, cai por terra, enxuga da morte, cai por terra, espírito de suicídio, de homicídio, saia em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Meu Deus, olha, Jesus, para essas criancinhas, meu Pai, que estão chorando agora. Senhor, e o médico já desenganou. Recâncio, estado terminal. Pai de famílias, mãe de famílias, criancinhas, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, vai livrando. Se assim é a tua vontade, vai curando. Vai tirando todo mal, meu Pai. Olha esse irmão que está sofrendo, essa irmã, com as percas do filho, do ente querido. Meu Deus, da Consolador. Meu Deus, esses irmãos, essas irmãs que estão com famílias das UTI, vai levantando, vai trazendo para casa. Console aqueles que perderam seu ente querido. Console, meu Deus, console. Meu Deus, dá vitória, meu Pai, a esses que estão, aleluia, em contenda nos lares, casais de pé de briga. Meu Deus, campia, bota para casa, traz de volta essa esposa, que abandonou seu lar, até seus filhos, pai esqueceu. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que destruição, meu Pai, é uma coisa feia, meu Pai, da sabedoria, meu Pai. As autoridades, meu Deus, pela segurança da humanidade, enquanto aqui nós vivemos, meu Pai, da sabedoria a eles, estratégica, para vencer o mal, meu Pai, mas com o bem, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, é uma mortandade tão grande, meu Pai, um derramamento de sangue tão grande. Senhor, tenha piedade, tenha compaixão. Ó Deus da glória, misericórdia, Senhor, piedade. Meu Deus, que os falsos profetas, meu Deus, sejam abatidos pelo Senhor. Que os que não se arrependem, meu Pai, os que blasfemaram contra ti, já sejam banidos, meu Pai, da órbita da terra. Eles vão para o lugar merecido, onde eles planejaram e cavaram a cova para cair nela, meu Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, eita glória, aí te honraressa. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, que lindo e que maravilhoso o Senhor. Está todo dia em oração, está 24 horas em clamor divino, orando sem cessar por toda a nação, de sua norte, de norte a sul, meu Pai, invadindo todas as províncias, em todo o continente da terra,
em toda a órbita da terra, em todo o planeta Terra. Vai visitando, vai curando, vai libertando, vai avivando o teu povo, meu Pai, vai despertando esse irmão, essa irmã. Prepara o teu povo para o batismo nas águas, prepara o teu povo para o batismo com o Espírito Santo, prepara o teu povo, meu Pai, aleluia, para tomar a ceia, para cear na casa do Senhor, que não esteja em pecado para a condenação da sua própria alma, meu Pai. Prepara esse casamento. Tantos dias que essa senhora, esse senhor espera o seu casamento. Meu Deus, essa jovem que espera também o seu matrimônio, que tudo dê certo, seja abençoado, consagrado, ungido pelo Senhor. Que a determinação seja do Senhor, meu Pai. Meu Deus, aonde está a discórdia, chegue com a concórdia. Aonde está a desunião, chegue com a união, meu Pai. Aonde está a tristeza, que a alegria chegue agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo, determinando bênção, vitória, conquista para o teu povo. Jesus, que sofrimento, meu Pai. Que lástima, Senhor. O teu povo está tudo perdido, meu Pai. Está quase todos perdidos. Até os teus escolhidos estão sendo enganados, meu Pai. Ouvindo profecias de demônio, espírito de adivinho, meu Pai. Meu Deus. Senhor, tenha misericórdia. Tenha piedade, meu Pai. Desses pastores que estão sofrendo. Dessas mulheres de Deus que estão sofrendo porque querem a sã doutrina. Os que querem o bem, meu Pai, são rejeitados. São caluniados, espredejados. Mas que a doutrina é a doutrina de Jesus, é a doutrina da porta estreita, meu Pai. Ele sabe, meu Deus. A facilidade, meu Pai, não chega ao Senhor. A facilidade, meu Pai, nós não podemos ganhar o céu com facilidade. O Senhor sofreu por nós, meu Pai. O Senhor comprou nossa alma a preço de sangue para agora nós lançar as mãos do inimigo com ganância, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu determino a bênção e a vitória nesta oração de caminho a Nova Jerusalém. É de caminho a Nova Jerusalém que devemos pular por cima dos espinhos, saltar os muros, meu Pai. Com o Senhor na frente, nos guardando, nos livrando. Nos dá sabedoria do alto céu, estratégica para vencer o diabo, o humilde tentador, meu Pai. Que todos os laços caem por terra, todos os grilhões de obra do diabo caem por terra em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Meu Deus da vitória, meu Deus, essa senhora, esse senhor, que está com dor no seu corpo, caroço do corpo, canso, lepra, praga, bicheira nos corpos, lepra, meu Pai, sarna, meu Pai, catapora, sarampo, cai por terra, doença de chaga, dengue hemorrágica, todo tipo de dengue diabólica, do diabo, bobônica, leprospirosa, cai por terra em nome de Jesus Cristo, sopro no coração, ritmia, início de parto, meu Deus, início de AVC, aleluia, trombosa, renite, alergipela, meu Pai, aleluia, meu Pai, vai curando, meu Pai, vai curando, todas essas doenças malignas, meu Pai, aleluia, meu Deus, vai curando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, zipa no corpo, aleluia, essa inflamação chega a estar vermelha, essa perna, esse pé desse homem, cura agora, receba a cura em nome de Jesus, esse inchaço, essas veias, essas varizes, saia todo mal, circule esse sangue, trombosa nas pernas, saia em nome de Jesus, saia demônio, em nome de Jesus, eu decreto a bênção e a vitória, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Continue a oração, irmãos. Na madrugada estarei voltando, 2 horas, 1 hora, eu não sei, Deus é que sabe o horário. O despertador meu é o Espírito Santo. Ele é quem me desperta. Muitas vezes eu venho me acordar, às vezes é 4 horas já. Ele me desperta. Meu amigo, né? Fiel, verdadeiro. Sou feliz por isso, irmãos. Olho para minha esposa, para meus filhos, deitadinho, né? Lembro dos outros que estão fora. Mas sempre oração, lembrando dos meus irmãos também, que estão passando por luta. Quantas pessoas estão sofrendo, né, irmão? Sofrimento triste. Mas é isso mesmo. É o final dos tempos. É o preparamento da vinda do Messias. Por isso, irmãos, não desistam. Oração de caminho a Nova Jerusalém. Enquanto eu viver, vou estar orando. Estou esperando agora somente o fundo de oração que está sendo produzido para o meu canal. Para este canal de vocês. Não é meu, não é nosso, irmãos. É de vocês. Amém? Glória a Deus. E também eu pretendo um dia, quem sabe com a vontade de Deus também, tudo era o querer de Deus, gravar CD, tá bom, irmão? Gravar um CD, tá bom? Não para fazer sucesso, mas para adorar a Deus. Ninguém faz sucesso aqui se não tiver Deus na vida. Amém? O maior sucesso que nós temos na vida é ganhar a nossa alma para Jesus. É deitar, aleluia, fechar o olho e despertar no céu de glória. No descanso eterno, no seio de Abraão, amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Um beijo do coração, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor.